Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio aqui mais uma vez com vocês para mais um dia de aula, né? De saúde mental. Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma síndrome bastante conhecida, inclusive por esses dias, se não me falha a memória, teve aí uma pessoa, eu acho que de um programa de televisão, que tem essa síndrome, tava lá, não sei se acho que era na Fazenda, não sei. E porque eu quase não assisto televisão, então eu tenho dificuldade de saber, mas eu sei que eu ouvi falar mais ou menos sobre essa história aí, tá? Quero falar hoje com vocês então sobre a síndrome borderline, tá? O que é, professor, essa síndrome de borderline? O nome meio dificinho de falar, né? Mas o nome dela é esse mesmo, tá? Síndrome borderline é uma síndrome, pessoal, que ela afeta a personalidade do paciente que a possui. Tá? Ela é um transtorno mental grave, tá? Que pode levar aí o paciente a óbito e a óbito porque ele pode tirar a sua própria vida, né? Ou às vezes alguém também pode atentar contra a sua própria vida pelos sintomas que essa pessoa ela vai demonstrar aí com essa síndrome. Professor, como é que funciona então essa síndrome borderline, né? Ou esse transtorno, né? Borderline. Pessoal, a pessoa que ele tem a síndrome borderline, ele é uma pessoa que ele mistura depressão com ansiedade, ele mistura estar feliz quando ele ama alguém, ele ama demais, por 1 hora, 2 horas. De repente, ele odeia essa pessoa por 1 ou 2 horas e ele tem tanto ódio dessa pessoa que é perigoso ele chegar a querer matar essa pessoa. Tá? A personalidade dele é muito instável, tá? Ele não consegue controlar a sua personalidade, tá? Professor, e como que faz o diagnóstico aí dessa doença, da síndrome borderline? O diagnóstico, pessoal, ele era de difícil, né? Era de difícil maneira para conseguir fechar esse diagnóstico. Por quê? Pela instabilidade do humor dessa pessoa, era difícil do profissional da área de saúde conseguir fechar, porque na mesma hora que ele estava muito bem, que ele estava amando demais, ele já estava demonstrando fúria, raiva e fazendo coisas, né, que não deveria de fazer. Coisas assim que complica bastante aí a vida em sociedade, né? Pessoal, então, a síndrome borderline, ela pode apresentar em pessoas, né? Pessoas que tenham já alguém na família que já desenvolveu esse tipo de síndrome, né? Ou então pessoas que passaram por traumas, tá? Principalmente traumas na infância, tipo separação de pais, deixa eu ver outro, abuso sexual, né? Abandono. E falando, pessoal, em abandono, já vou lembrar um pouquinho também. A síndrome borderline, por mais que ela esteja sendo tratada, uma das chaves para fazer com que ela ative é a pessoa se sentir sozinha, tá? A pessoa, quando ele muda, por exemplo, o local onde ele está, precisa fazer uma viagem, ou aquela pessoa que ele gosta, né, que é o companheiro, a companheira dele ali, precisa trabalhar até um pouco mais tarde, a pessoa, ela, por muitas vezes, já vai surtar, né? E aí é a hora que complica. Então, essa pessoa, pessoal, ele tem um padrão de relacionamento muito intenso, né? Quando ele ama demais por algumas horas, e quando ele odeia por aquelas 2 ou 3 horas também, ele odeia demais. Pode durar assim a fase aí da adoração ou então a fase do ódio até algumas semanas, tá bom? A pessoa também, pessoal, que tem a síndrome borderline, ele também demonstra uma autoimagem distorcida, tá? Ele tem assim uma instabilidade, né, em relação a si mesmo. A autoestima dele sempre é muito baixa em algumas horas e de repente é muito alta, né? Então assim, é difícil conseguir compreender a síndrome de borderline, né? Muitas pessoas, eles diagnosticam de maneira errada essa síndrome, porque ela é uma síndrome de difícil tratamento,
Difícil fazer com que a pessoa aceite que ela possui esta síndrome, né? E difícil também de buscar assim uma melhora dessa síndrome, né? Porque o quadro ali de surto dessa pessoa é muito instável, né? A pessoa na mesma hora que tá bom, daqui a pouco já não tá mais. É um pouco diferente do bipolar, porque o bipolar ele pode demorar algumas semanas, né, naqueles sentimentos. Já o borderline não, tá? Ele na mesma hora que tá bom, de repente ele já surta, principalmente, né, se ele se sentir abandonado, tá? Por isso, pessoal, essas pessoas eles também demonstram assim um sentimento recorrente de vazio e solidão. Eles possuem uma alta sensibilidade, pessoal, à rejeição, né? Como eu falei. E como eu disse, pequenas rejeições, como a pessoa que gosta dele ir para a praia, ir trabalhar, já é motivo para que ele desenvolva aí fúria, ódio, raiva intensa, pessoal, tá? E ele tem uma dificuldade muito grande para conseguir controlar essa raiva, tá? Por mais que ele não queira, ele não consegue. Também, pessoal, a pessoa que tem aí a síndrome borderline, ele pode apresentar por muitas vezes a presença de pensamentos paranoicos, tá? Relacionado sempre ao estresse, tá bom? Ele quase não vai apresentar surtos psicóticos, tá bom? É uma característica, né, da doença, da síndrome, tá bom? Pessoal, quais são os testes, então, que pode ser realizado para diagnosticar que a pessoa tenha a síndrome borderline, tá? Esse teste, ele deve ser feito por um profissional da área de saúde, né, que tenha especialização em saúde mental, um médico psiquiatra, ou então uma psicóloga, né? Enfermeiro também que tenha especialização em saúde mental pode auxiliar, tá? Porém, é mais o médico psiquiatra e a psicóloga que vai fechar aí esse diagnóstico, tá? O profissional, ele vai fazer perguntas sobre os sintomas, né? E o histórico médico que essa pessoa ou familiares dessa pessoa pode ter. Tá bom? Qualquer assim, histórico de doença mental, né, que teve na família, é importante colocar aí na ficha desse paciente, pois vai fazer com que auxilie para fechar aí esse diagnóstico, tá bom? Também, pessoal, existem alguns outros exames, tá, que pode auxiliar aí no fechamento da síndrome de borderline. Professor, qual tipo de exame? Alguns estudos eles comprovam que pessoas que têm síndrome de borderline, ele tem assim um padrão cerebral diferente, tá? Tem uma forma cerebral ali um pouquinho diferente para vocês entenderem melhor. Só que eles não conseguem fechar o diagnóstico só com isso, porque tem pessoas também que têm esse mesmo desvio de padrão de formação cerebral, né? E essa pessoa, ele não tem a síndrome de borderline, né? Então, assim, é difícil eles conseguirem fechar esse diagnóstico, né? Ainda é uma doença que está sendo estudada, né? E que requer muita atenção. Mas, assim, ainda o fator principal, pessoal, é o fator genético, né? Famílias que já desenvolveram borderline ou até mesmo outros tipos de doenças mentais, né? Diz, pessoal, que a pessoa que tem um familiar que tem síndrome de borderline, segundo os estudos, diz que tem assim, uma probabilidade de até 5 vezes mais de desenvolver aí essa síndrome de borderline, tá bom? Aí, pessoal, os outros fatores, né, que pode influenciar, então, a síndrome de borderline é como eu já falei para vocês. Abandono, abuso, né? Abuso sexual, abandono dos pais, brigas constantes entre os pais, né? Qualquer tipo de violência pode fazer, então, com que o paciente ele venha desenvolver aí a síndrome de borderline, tá? Pessoal, e o tratamento, como deve ser feito? O tratamento do borderline, pessoal, é assim, é difícil,
de tratar, né? Todos os profissionais da área assim, relatam que é um pouco difícil de tratar. No entanto, existem tratamentos mais modernos, né? Que acabam aí auxiliando na melhora desse nosso paciente que desenvolveu aí a síndrome de borderline, tá? O tratamento, pessoal, ele pode ser medicamentoso, né, para fazer com que essa pessoa ele tenha, né, um pouco mais de calma, né? Pode ser também utilizada a psicoterapia, né, que é fazer com que a pessoa ele tente voltar e descobrir qual foi o problema que levou ele a esta situação e fazer com que ele tente superar essa situação, né? Também tem a terapia, pessoal, cognitiva comportamental, tá? Vai auxiliar aí esse paciente a tentar mudar esse comportamento dele, a pensar duas vezes, né, antes de ter esses surtos, né? Surtos aí de borderline, né, da síndrome de borderline, que é aquele surto mesmo que se você vê, nossa, a pessoa tá com um problema gravíssimo, né? E também a terapia em família, né, que pode ajudar muito, tá bom? A própria família desse paciente que tenha a síndrome de borderline, ela também deve ser tratada, né? Porque assim, em conjunto, eles podem chegar aí a uma melhora do quadro clínico, tá bom? Então, pessoal, hoje a nossa aula, a gente falou um pouquinho sobre a síndrome de borderline. Nós, profissionais da área de saúde, devemos entender que é uma síndrome, né, de difícil tratamento, tá? E ela é gravíssima, porque ela pode levar o paciente a óbito. Por quê? Porque o paciente ele pode acabar tendo problemas com as pessoas que às vezes não entendem que esse paciente é doente, né? E aí ela surta e fica muito brava de repente, né? Pode chegar a acontecer até da pessoa tirar a vida dela. Principalmente quando é marido e mulher. Às vezes acontece de brigar muito, o marido sai falando, porque aquela mulher é louca, que não sei o quê, né? Ou às vezes a mulher também pode falar, porque aquele homem é louco, que não sei o quê. Na verdade, às vezes o pessoal ele tem a síndrome de borderline e não foi diagnosticada de maneira correta, entendeu? Por isso que ele surta de repente, né? Na mesma hora que tá bom, já vira casaca, como diz o pessoal. Mas nós devemos, pessoal, respeitar a pessoa que tem esse tipo de síndrome, tá? Como qualquer paciente de saúde mental, nós devemos respeitar. E como profissionais da área de saúde, nós devemos oferecer o melhor para eles, tá? Devemos tentar demonstrar para eles que o que eles precisem, nós estamos aqui para poder auxiliá-los, tá bom? Pessoal, para essa semana não quero questões, tá? Quero apenas que vocês assistam esse vídeo, né? Que está falando um pouquinho então, sobre a síndrome de borderline, né? Que é uma síndrome que faz com que o comportamento da pessoa mude de repente e que a pessoa viva intensamente. Se voltando um pouquinho, a síndrome de borderline também ela pode fazer com que a pessoa acabe tendo doenças sexualmente transmissíveis. Por quê, professor? O que tem a ver um transtorno mental com doença sexualmente transmissível? Pessoal, como essa pessoa ele vive intensamente, quando ele tem, por exemplo, vontade de ter uma relação sexual, ele não quer saber se tem preservativo, se não tem, você entendeu? Então, assim, ele vai, se tem um parceiro, uma parceira ali, ele vai acabar realizando esse ato, né, sem pensar nos problemas que podem vir depois, como gravidez indesejada, ou então doenças mesmo sexualmente transmissíveis, como eu já falei. Também, pessoal, pessoas que têm síndrome de borderline, eles podem também, pessoal, desenvolver o alcoolismo, né? Porque ele vive, a mente dele modifica tanto que às vezes para poder tentar buscar a estabilidade mental, ele utiliza do álcool, né? E ele não consegue controlar. Às vezes ele quer controlar a raiva, ele vai lá e bebe, ou então usa drogas, né? Ou usa substâncias aí como medicamentos, né? Controlados que não deveria utilizar para poder tentar diminuir aí esse quadro que às vezes nem ele mesmo sabe, tá? Por isso, pessoal, vamos respeitar então, e da próxima vez que nós, como profissionais da área da saúde,
pudermos olhar aí, né, alguém que esteja passando por essa situação, vamos então desconfiar e não julgar, né? Falar assim, nossa, será que essa pessoa não tem uma síndrome de borderline? Né? O que eu posso fazer para poder auxiliá-la, né? Será que eu posso falar sobre alguns tipos de transtorno mental sem fazer com que ele fique bravo ou brava comigo? Porque essa síndrome, como eu disse, é um pouco complicada, né? Aí, pessoal, é a hora de a gente tentar entrar, né, e utilizar aí o que nós estamos aprendendo aqui na área de saúde, principalmente na área de saúde mental, né? Pessoal, então para essa semana não quero questões, beleza? Estão de folga aí nas questões, tá? E até mais, pessoal. Tenham todos, né, um ótimo final de semana. Até mais.